Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje nós vamos conversar sobre os primeiros 50% do livro The Beauty of Darkness, terceiro livro das Crônicas de Amor e Ódio. Então hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas impressões dos primeiros 50% dessa leitura com spoilers. Então se você não gosta de spoilers e não leu esse livro ainda, talvez seja melhor você voltar aqui e assistir esse vídeo quando você já tiver feito essa leitura. Ou então se você não se importar tanto com spoilers ou não for ler esse livro por agora, nem tem intenção de ler, pode continuar assistindo. Primeiramente, o que eu posso dizer pra vocês é que eu percebi que essa primeira parte que a gente leu, até 50% do livro, é mais ou menos dividida em 3 partes. Nós podemos dizer que o livro começa com a fuga, então a gente vai ter aquela continuação, os personagens fugindo então de Venda e seguindo até um posto mais seguro, o mais próximo possível de Dalbrek. E essa parte é interessante principalmente por conta do relacionamento que vai se formando ali entre a Lia e os 4 soldados que ajudaram eles a fugir. Ela começa a ter uma aproximação maior deles, a gente conhece um pouco mais desses personagens secundários que acabam se tornando personagens principais aí na história também. Eu gostei bastante desses personagens, a gente vai começando a identificar direitinho quem é quem, o que cada um faz, o que cada um gosta, como que é mais ou menos a personalidade de cada um e por que eles são importantes pro Raf. E tem também essa jornada de retorno, onde a Lia começa a processar tudo o que aconteceu, começa também a se relacionar mais com o Raf. Eles começam a ficar um pouco mais tranquilos quando começam a chegar até Marabella, né, que seria no caso a segunda parte do livro. Eu até posso dizer que por enquanto essa foi a parte mais interessante, né, dessas 3 partes que aconteceram até agora, que seria a fuga, Marabella e a decisão, né, a parte onde eles se separam. Então na parte de Marabella eles passam todo aquele tempo ali aguardando até que eles possam seguir com segurança, né, com uma tropa junto com eles até Dalbrek. Então em Marabella ela vai conhecer outros personagens, algumas meninas ali da corte que vão ajudá-la a se vestir. A gente vai ter contato então com um pouco da cultura deles, ela começa a ver a diferença nas roupas, nas vestimentas, e que eu achei super interessante porque a autora descreve muito bem, detalha bastante todo o ambiente, toda a formalidade, como eles se tratam e as roupas e os alimentos. Então é bem legal, essa parte é bem rica assim de conteúdo, de ambientação, e é nessa parte que vão acontecer os principais conflitos entre ela e o Raf, né? Conflitos de interesses, digamos assim, e cada um deles vai pensar então nas suas responsabilidades como governante, né? No caso ele como rei e ela como princesa. Então eles vão começar a pensar nas suas responsabilidades quanto aos seus reinos, e isso vai separá-los um pouco porque é inevitável, afinal de contas eles realmente têm essas responsabilidades, e a Lia, mesmo sabendo que talvez ela não seja bem-vinda em Morrigan, se preocupa muito com seu povo, se preocupa com as pessoas que ela ama por lá, com a família dela, com os irmãos dela, né? Da mesma forma que o Raf, agora recém-coroado, tem que se preocupar com as obrigações e responsabilidades como rei. E a terceira parte, né, digamos assim, é o divisor de águas nessa história, é justamente no finalzinho, assim, dessa parte que a gente leu agora, que seria essa separação dos dois, né? Esse momento decisivo em que eles realmente resolvem que as outras coisas são mais importantes do que ficar juntos. E a gente tem que ver que realmente são coisas importantes. Não dá pra ignorar que os dois têm muitas responsabilidades, têm um peso enorme nas costas, e que ficar juntos acaba parecendo uma das menores coisas no meio disso tudo, né? Comparando com tanta coisa que tá em risco pros dois. Então nós paramos em uma parte muito crucial da história, um momento assim de descobertas, inclusive, porque o Caden acaba de descobrir que o pai dele não está mais morando, né, na antiga mansão que ele morava, e sim que ele está morando em Civica, ou Civica, né? Ele tá morando lá junto com o rei, ele tá trabalhando com o rei, então ele desconfia que o seu pai pode ser um dos espiões do Comisar. Afinal de contas, o pai dele nunca foi uma pessoa confiável, nunca foi uma pessoa leal, então ele tem essas desconfianças e ele sai, né, da mansão do pai dele depois de ser quase, tipo, afogado num poço, e vai junto com a Lia voltar então pra Civica. E isso torna esse momento tão decisivo porque ele e a Lia vão retornar então pra Civica, e ao mesmo tempo o Raf está lá no seu reino em Dalbrek lendo a Canção de Venda e vendo que a tradução que o erudito que ele chamou pra fazer a tradução é exatamente igual à tradução que a Lia fez, porém ela não tinha contado pra ele a parte final que fala sobre um sacrifício, né? Fala que a Gesélia seria sacrificada em prol de uma coisa maior e tal, da salvação. Ele não sabia disso e agora ele parece ali que vai tomar uma decisão, porque ele tá imaginando que ela tá caminhando pra sua morte sabendo disso, ou alguma coisa do tipo, né? A gente não sabe se é sacrifício de morte realmente ou seria outra coisa, então isso que é interessante porque essa Canção de Venda não especifica nada, é tudo muito abstrato, mas eu
achei interessante isso, porque em determinada parte da história, a Lia começa a pensar, né, nesses escritos e a refletir se isso não seria de repente uma figura de linguagem, sabe? Essa coisa da grande tempestade que devastou os reinos, de estrelas caindo do céu, se isso não seria talvez metáfora para uma outra coisa, para uma guerra de outra forma, né? Então eu comecei a pensar nessas coisas também durante a leitura e achei que faziam talvez mais sentido, apesar da gente saber que existem coisas sobrenaturais, né, como o dom, mas ainda assim faz muito mais sentido se essa tempestade tivesse sido algo mais humano, digamos assim. Agora falando um pouquinho dos relacionamentos, porque eu sei que isso é um tema um pouco tenso aqui na história, vamos começar com um relacionamento mais leve, assim, da Lia com o Caden. A gente percebe que até o momento a Lia tem os seus sentimentos completamente definidos com relação ao Raf, né? Ela sabe que é com o Raf que ela gostaria de ficar, né? Ela é apaixonada por ele, só que ela realmente defende muito o Caden, tudo, por todo o histórico dele juntos, por todos os momentos que ele realmente salvou a vida dela ou interferiu de alguma forma pra que ela pudesse fugir e etc. E ela é totalmente consciente dos sentimentos do Caden com relação a ela. No finalzinho dessa parte que a gente leu agora, ela até fala que ela não consegue corresponder, retribuir da mesma forma e que talvez seja isso que eles precisem mesmo, de um relacionamento que seja sólido e só isso, sabe? Algo que seja mais um companheirismo, assim, do que aquela paixão que ela sente pelo Raf. E isso é muito triste de pensar, porque ela tá abandonando um pouco aquele ideal que ela tinha de casar-se somente por amor e tal, se apaixonar. Mas a gente sabe que isso é apenas da boca pra fora, né? Pelo menos até então, porque ela continua apaixonada pelo Raf e ela simplesmente acha que os deveres deles para com seus reinos vão os separar de alguma forma. E a gente espera que isso não aconteça, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pro final, porque eu, sinceramente, estou torcendo para o Raf. Nos outros livros eu fiquei mais dividida, assim, entre o Raf e o Caden, porque o Caden sempre pareceu muito bonzinho e tal, muito mais amigo, assim, dela, sabe? E mesmo que ele tenha continuado com essa postura e tal, de uma pessoa mais estável, de sempre estar do lado dela, mesmo, né, tendo sido assassino e tudo mais, depois de tudo isso, ele se mostrou muito leal a ela. Mas agora eu acho que eu tô torcendo mais pro Raf mesmo, porque apesar dele ter se mostrado uma pessoa meio difícil de lidar, tentou impor as vontades dele, a Lia tentou fazer com que ela não fosse embora, enfim, fez ela praticamente de prisioneira mesmo em Marabella, mas eu fiquei com um pouco de dó dele, porque no lugar dele eu não sei como eu reagiria, afinal de contas ele passou por tudo aquilo pra salvar a vida dela, tirar ela de venda, fazer com que ela ficasse em segurança, e aí ela quer justamente ir para um reino que ele sabe que tá cheio de traidores, que ele sabe que tem um preço pela cabeça dela e tudo. Então eu compreendo um pouco, não tanto, né, não 100%, porque ele foi um pouco bruto e tudo nas vontades dele, mas ele o tempo todo fala que ele tenta protegê-la, que ele não quer abrir mão dela e tudo mais. Então é muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. E eu não tiro a razão da Lia em momento nenhum de se rebelar contra isso, de se revoltar, de ficar assim realmente transtornada com ele mandando na vida dela. Afinal de contas, a vida dela sempre foi assim, reinos e homens e pessoas mandando no que ela deveria fazer, em como ela deveria agir. Então esse é um ponto que toca lá no âmago dela, né? Sentir-se prisioneira novamente justamente do homem que ela ama. Então é uma coisa muito grave, muito séria. Só que por outro lado, né, vendo os dois pontos de vista, eu entendo a insegurança dele com relação a deixá-la sozinha, né? Por mais que ela saiba lutar, por mais que ele tenha consciência de toda a força dela, ele sabe que ainda assim ela corre muito perigo, tá arriscando a vida dela, e não é uma coisa que uma pessoa que ama o outro vai querer deixar o outro, né, colocar a sua vida em risco. Não sei se vocês compreenderam exatamente o que eu quis dizer. Então eu fiquei meio balançada, assim, porque eu ficava com raiva das atitudes dele e dava razão a ela, adorava as respostas que ela tinha na ponta da língua pra dar pra ele, mas ao mesmo tempo eu ficava também preocupada, me imaginando no lugar dele, né, deixando uma pessoa que ele ama ir pra um lugar que ele sabe que ele não pode ir por conta das obrigações dele, não pode estar lá pra protegê-la e que ela vai correr muito perigo de vida, inclusive, então é muito difícil. Eu acabei até misturando essa questão dos relacionamentos com os outros temas do livro e tal, e falando pra vocês os meus sentimentos com relação a essa relação do Caden com a Lia, do Raf com a Lia, mas era só pra dizer pra vocês que eu ainda estou do lado do Raf, apesar de toda essa coisa que, né, ele impôs, né, de toda a submissão que ele estava cobrando dela. É muito complicado, porque agora ele tá numa posição de poder muito alta, né, a maior de todas, ele é um rei, e ela foi colocada numa situação novamente de submissão,
e de ter que aceitar as coisas. Mas como a gente sabe, a Lia também não é uma pessoa de aceitar essas coisas facilmente, então eu fiquei feliz com as atitudes dela e acho que a todo momento ela tenta tomar as rédeas da vida dela, a todo momento ela se mostra muito forte, muito disposta a fazer tudo que ela pode, né, a dar o seu melhor para que ela consiga salvar o reino dela e as pessoas que ela ama. Então, ainda assim, eu fiquei com dó do Raf, mas eu acho que a Lia tá fazendo tudo que ela tem que fazer mesmo. É o que eles falaram, é melhor assim. Cada um tem que resolver a sua vida, tem que fazer o que precisa fazer. Vamos só torcer para que tudo dê certo. Sem falar que eu acho também que as preocupações da Lia com relação ao Commissar, com relação à venda, estão muito corretas, porque ela não viu simplesmente um exércitozinho qualquer, ela realmente viu o tamanho do exército, a força do exército, as coisas que eles estavam criando lá com esse exército, e agora que ela tá sabendo que o Commissar tá vivo, ela sabe que há uma ameaça crescente com relação aos reinos de Morrigan e de Dalbrek. Mas deixa eu contar pra vocês agora as minhas cenas favoritas do livro até o momento. Eu acho que todas as revoltas da Lia com relação ao Raf e as respostas que ela dava pro Raf, pra mim foram assim momentos de glória o tempo todo. Toda vez que ela dava uma resposta muito acertada, assim, sabe? Eu ficava super feliz. Então esses momentos pra mim sempre eram assim momentinhos que davam um realce assim a mais aquele momento. Eu acho que a personalidade da Lia é inigualável. Eu raramente vejo personagens femininas tão fortes na literatura jovem, principalmente, e por mais que ela passe por umas situações assim terríveis, acho que a força de vontade dela é uma coisa assim invejável. Um dos momentos que eu achei super legais na história foi quando a Lia e o Raf lutaram ali em Marabella numa espécie de treinamento e ela realmente mostrou sua força física, né? Porque a gente sabe que ela tem essa força interior, tem o dom, tem todas as suas intuições, mas a força física é uma coisa que conta muito também nessa história e ela mostrou que ela tem coragem o suficiente para empunhar uma espada e ir à luta. Então eu achei essa cena muito legal também. A primeira noite da Lia com o Raf também, apesar de sutil, foi uma coisa também, um ponto alto da história. Eu acho que eles se entrosaram muito bem ali, eu acho que não poderia ter acontecido de outra forma. Foi uma coisa muito de impulso, após um momento tenso também, então acho que se encaixou muito bem na história. E eu acho que um outro momento legal foi quando o Raf liberta a Lia dessa condição de prisioneira dele e fala que ela pode tomar as decisões dela, que ele não vai interferir e tal, e eles se despedem. Foi tão triste, né? Vocês sentiram também um aperto no coração? Porque eu fiquei bem tristezinha, assim, deles se despedirem, os dois ali naquela situação que eu acho que todo mundo que tem um relacionamento sabe como é essa situação do silêncio terrível, que você quer falar alguma coisa, a pessoa também quer, mas vocês não podem falar, tem orgulho, tem um monte de coisa no meio, e eles passaram por essa situação e a gente consegue se colocar bem na pele deles ali, não querendo que o outro vá, não querendo se afastar do outro, mas tendo que se afastar e não sabendo o que dizer. Foi uma situação bem triste, eu não chorei nem nada, mas assim, fiquei com o coração apertado sim. E ainda ficou faltando bastante coisa, né? A gente tá na metade da história ainda e tem coisas que eu já tô com receio, que eu acho que não vão ser explicadas muito bem, como por exemplo o dom do Caden, porque ainda não foi mencionado, só agora no finalzinho, quando a governanta da casa lá, do pai dele, comenta sobre isso, mas não foi explicado, não foi falado nada ainda, então estamos na expectativa. E também gostaria de saber mais sobre a mitologia, né? Toda a história dos remanescentes, né, dos antigos, sobre essa grande tempestade. Não sei se muita coisa vai ser revelada, porque também são coisas assim muito antigas, que eles não têm mais registro de nada disso, a não ser esses livros, esses testemunhos, também são muito metafóricos, então a gente talvez não vá ficar sabendo, né? Eu estou ainda com expectativas, mas vamos ver. E a única coisa que me chateou até o momento foi essa revisão, porque deixou muito a desejar. Tem, sabe, frases que as palavras estão trocadas, tem verbo que falta, sei lá, o R, ou palavra que falta S, tem uma outra palavra repetida. Eu já vi isso nas edições anteriores, mas era uma coisa assim que acontecia, sei lá, a cada 100 e poucas páginas acontecia um ou outro erro. Agora, nesse livro aqui, realmente deixou muito a desejar. Isso é muito triste, porque a edição tá linda e tem esse descuido com relação ao texto. Não chega a ser algo que impeça a compreensão, mas foi triste ver isso num livro, numa trilogia que eu gosto tanto. E nessa próxima semana, então, nós leremos da página 287, capítulo 45, até o final do livro. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro diário de leitura desse livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários, vamos conversar sobre o que vocês acharam da história, se vocês estão achando as mesmas coisas que eu, estão tendo as mesmas
impressões ou observaram outras coisas, deixem aí que eu vou ler todos os comentários e vamos continuar essa conversa então aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária, e inscrever-se no canal aqui no cantinho se não for inscrito ainda. E eu vejo vocês então no próximo diário de leitura de The Beauty of Darkness. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!